Hoje a gente vai mergulhar num lugar que muita gente imagina como um simples deserto de gelo, mas que na verdade está se tornando um dos pontos mais quentes da geopolítica mundial. E vamos entender direitinho o porquê. Pois é, né? Falou em Groenlândia o que vem na cabeça. Gelo. Muito gelo. Uma imensidão branca, remota, quase esquecida no mapa. Só que, olha, essa ideia já ficou para trás. E muito para trás. E se a gente pensar nela de outro jeito? E se, na verdade, a Groenlândia for uma das posições mais estratégicas e cruciais do mundo? Quase como uma fortaleza, uma peça-chave naquele xadrez geopolítico que a gente acompanha. Então, vamos lá. Como é que essa ilha gigante de gelo virou um ponto tão central para a defesa ocidental? A resposta, no fim das contas, é bem direta e começa por um fator que ninguém pode mudar: a sua localização. Ok, primeiro ponto importante. A Groenlândia é um território autônomo, mas que pertence à Dinamarca. Só que, geograficamente, ela está bem ali no meio do caminho, no coração dos interesses de segurança do Ocidente. E é essa combinação, essa dualidade entre política e geografia que dá o pontapé inicial para toda essa importância. E quando a gente fala de importância, tudo se resume a uma única coisa: localização, localização, localização. É isso. A posição dela no mapa é única, não dá para replicar, e é isso que a torna tão excepcional. Pensa no mapa mundi. A Groenlândia está exatamente ali, entre a América do Norte e a Eurásia. Ela funciona literalmente como um escudo avançado. É a primeira barreira, sabe? A primeira linha de defesa contra qualquer tipo de ameaça que venha pelo norte. Tá, vamos quebrar isso em partes para ficar bem claro. Primeiro, quem está ali controla o acesso ao Atlântico Norte. Ponto. Segundo, é o corredor aéreo mais curto entre os continentes. E terceiro, talvez o mais crítico de todos, a Groenlândia fica bem na rota de voo de possíveis mísseis balísticos intercontinentais, aqueles ICBMs que poderiam ser lançados por cima do polo. Cada um desses fatores sozinho já seria importante. Juntos, é vital. E é exatamente por causa dessa geografia tão estratégica que os Estados Unidos estão lá, com uma presença militar permanente há décadas. E essa presença hoje é mais crucial do que nunca. E o coração dessa presença americana é a base espacial de Pitufik. Para quem não sabe, ela já foi chamada de Base Aérea de Thule. É uma peça-chave, um ativo militar indispensável desde a Guerra Fria e que, claro, foi toda modernizada para lidar com os desafios de agora, do século XXI. Mas olha, não vamos pensar nessa base como um simples pontinho no mapa, não. Ela é muito mais. Ela funciona como os olhos e os ouvidos de toda a defesa aeroespacial da América do Norte. O que ela faz? Rastreia lançamentos de mísseis, vigia satélites no espaço, detecta qualquer ameaça. Cada uma dessas funções é um pilar fundamental para a estratégia de dissuasão. Então o ponto-chave é esse. A base de Pitufik é a primeira a detectar qualquer coisa. Ela garante o alerta precoce. E, em se tratando de um ataque, esses minutos iniciais, eles podem ser a diferença entre conseguir uma resposta e não conseguir. Faz toda a diferença. Só que os Estados Unidos não estão nessa sozinhos, claro. Essa presença militar toda faz parte de uma arquitetura de segurança bem maior. E agora a gente vai ver como essa peça se encaixa no quebra-cabeça. É bem simples, na verdade. A Groenlândia pertence à Dinamarca, certo? E a Dinamarca é um dos membros fundadores da OTAN. Logo, a segurança da Groenlândia cai direto debaixo do guarda-chuva da OTAN. Isso cria uma camada extra de defesa coletiva, o que, claro, fortalece ainda mais a posição estratégica da ilha. Aí surge uma dúvida interessante. Será que não rola um conflito de interesses aí entre os Estados Unidos e os outros aliados da OTAN? É uma pergunta super válida, porque alianças assim são sempre complexas, né? Mas a realidade é que, no frigir dos ovos, os interesses ali são os mesmos. Existe um alinhamento. Claro, pode até ter uma tensão diplomática aqui e ali, mas nada no campo militar. Por quê? Porque diante de ameaças externas, como da Rússia ou da China, todo mundo, US, Dinamarca, OTAN, sabe que a prioridade absoluta é a defesa coordenada da região. E como se tudo isso não bastasse, agora entra em cena um fator novo que está mudando as regras do jogo e aumentando as apostas, drasticamente. A gente está falando do derretimento do gelo do Ártico. Esse degelo está literalmente abrindo uma nova fronteira no mundo. Estão surgindo novas rotas de navegação mais curtas e econômicas. Está se tornando possível acessar recursos gigantescos, minerais, energia, terras raras. E claro, a mobilidade militar na região, que antes era quase impossível, aumentou muito. O Ártico, que sempre foi uma barreira de gelo, está virando uma superrodovia. E nesse cenário todo novo, o papel da Groenlândia muda de novo.
ela se torna um ponto fundamental para a contenção geopolítica, para manter o equilíbrio de poder. Ou seja, a importância dela, que já era grande, só aumenta. E para os Estados Unidos, especificamente, as apostas são altíssimas. Perder influência estratégica sobre a Groenlândia significaria deixar todo o flanco norte do continente americano exposto. É um risco que eles consideram inaceitável. É, sem dúvida, uma linha vermelha estratégica. E assim, a gente vê a transformação completa da Groenlândia. De uma periferia congelada, um posto avançado e remoto, para um centro nevrálgico, um nó geoestratégico absolutamente decisivo. E tudo isso em questão de poucas décadas. É uma mudança impressionante. E o caso da Groenlândia é perfeito para ilustrar como os grandes temas do nosso século, segurança militar, interesses econômicos e as mudanças climáticas, estão todos se cruzando, se chocando em um único ponto do mapa. A Groenlândia hoje é o epicentro dessa nova realidade global. O que nos deixa com uma pergunta no ar para fechar. Conforme o Ártico continua derretendo e essa nova fronteira se abre cada vez mais, o que a gente vai ver? Será um futuro de cooperação entre as grandes potências ou será que o Ártico vai se tornar o próximo grande palco de conflitos do mundo? Uma coisa é certa, o futuro do Ártico tem tudo para definir o futuro da geopolítica global.